Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. Vamos falar muito aqui sobre o nosso gigante da colina. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar. A CBF definiu ontem a tabela, do Campeonato Brasileiro. O Vasco estreia contra o Atlético Mineiro. Vamos falar rapidinho aqui sobre isso, que foi pauta, do nosso vídeo de ontem. Vamos falar sobre o jogo de amanhã entre Vasco da Gama e Botafogo. Teremos o Maracanã lotado, de vascaínos. Vamos falar sobre Germancano, que está processando o Vasco na justiça. Veja só, rapaz. Veja só o Germancano. Vamos falar também sobre Capasso. Será que hoje, finalmente, ele será anunciado? E também sobre Lelê, atacante do Volta Redonda, que está a caminho do Gigante da Colina. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante e depois se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo falando do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem o OneFootball no seu celular, faz o seguinte, vai aqui na descrição desse vídeo que tem o link, ou então vai no QR Code que está aparecendo na sua tela, você aponta a câmera e baixa o OneFootball gratuitamente. Champions League está de volta, vários jogos, e o OneFootball tem cobertura especial, da Champions League e, claro, tem cobertura especial também do nosso Vasco da Gama, com notícias, informações, tabelas, enfim, tudo aqui, na palma da sua mão para você acompanhar e ficar por dentro de tudo. O OneFootball, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, ontem a CBF definiu a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A e o Vasco vai estrear contra uma pedreira, O primeiro jogo do Vasco será contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. E o Vasco, na segunda rodada, também pega outra pedreira, O Vasco recebe o Palmeiras inicialmente no estádio de São Januário, mas é uma partida que tem potencial para ser transferida aí para o estádio do Maracanã. Então o Vasco começa esse Brasileirão de 2023 enfrentando ali duas equipes que são candidatas ao título, O Atlético Mineiro em Belo Horizonte e depois o Palmeiras no Rio de Janeiro. O Vasco já vai ser bem testado aí nesse início de Campeonato Brasileiro. Saudade de ver o Vasco mais uma vez jogando contra os grandes, que é o lugar onde o Vasco sempre tem que estar. Essas duas últimas temporadas aí, tendo que jogar com Sport, Sampaio Corrêa, Operário, enfim, com todo respeito a essas instituições, mas não estão na mesma prateleira do Vasco, Finalmente o Vasco volta aí para o seu lugar e a gente espera que o Vasco possa fazer aí uma Série A de maneira competitiva, Que o torcedor do Vasco tenha um campeonato brasileiro tranquilo, sem sustos, porque nos últimos anos o vascaíno já sofreu demais. Então, meu amigo, a gente começa o Brasileirão com duas pedreiras, enfrentando o Atlético e depois enfrentando o Palmeiras. Eu falei muito sobre isso no vídeo anterior aqui do canal, você pode assistir, tá passando aqui no card, você clica e tem tudo aí sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, e vamos falar sobre a partida de amanhã. O Vasco amanhã encara o Botafogo, um jogo decisivo pelo Campeonato Carioca. O Vasco precisa dessa vitória para poder almejar o G4, da competição. E tem duas coisas que são importantes demais em relação à classificação do Campeonato Carioca. Primeiro, é você participar da semifinal, você continuar ali almejando o título da competição contra os seus rivais locais. E a segunda, e talvez até mais importante, é a classificação para a Copa do Brasil, porque a partir do ano que vem, as vagas para a Copa do Brasil serão definidas através da classificação do Campeonato Carioca. O Vasco sempre teve a vaga garantida ali por conta do ranking da CBF, mas a CBF acabou com isso para valorizar os estaduais e agora os campeonatos estaduais que dão vaga para a Copa do Brasil. E no Campeonato Carioca são 5 vagas para a Copa do Brasil. Os 4 primeiros colocados, que vão ali para a semifinal, e o campeão da Taça Rio também ganha essa classificação para a Copa do Brasil. Então o Vasco tem que se classificar para a semifinal para garantir essa vaga direta aí, ou então vai ter que jogar aquela Taça Rio, lembra? Que é a competição que vai do 5º ao 8º,
e quem for campeão dessa competição ganha vaga para a Copa do Brasil. O Vasco foi campeão dessa Taça Rio contra o Botafogo em 2021. É uma competição completamente desvalorizada, né? Então, assim, para evitar esse transtorno de ter que jogar uma Taça Rio, o Vasco tem que se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca, e para se classificar precisa muito dessa vitória aí contra o Botafogo amanhã. E teremos Maracanã lotado, né? Já foram vendidos mais de 43 mil ingressos para a partida entre Vasco e Botafogo, e desses 43 mil ingressos, apenas 4 mil ingressos foram vendidos para o setor exclusivo de botafoguenses. Então teremos aí um Maracanã completamente tomado de vascaínos, né? Como foi no último domingo contra o Fluminense. A torcida do Vasco sempre fazendo o seu papel da melhor forma possível. Porém, dentro de campo, o Vasco terá muitos problemas, né? Por conta ali do regulamento da FERJ, que acabou vetando alguns jogadores do Vasco para essa partida. E o Vasco vai ter um problemão, principalmente no gol, porque Ivan, Léo Jardim e Thiago Rodrigues não podem jogar nessa partida. Já até comentei sobre isso, né, aqui no canal. Os jogadores foram inscritos na competição após a terceira rodada, né? E esse jogo Vasco-Botafogo é válido pela terceira rodada do campeonato estadual. Foi um jogo adiado. Então esses 3 jogadores não vão poder jogar e o Vasco vai com o House no gol, né? O House, que quando jogou não comprometeu, e agora vai ter aí o seu maior teste, talvez, né, jogando um clássico importantíssimo com a camisa do Vasco. Ele jogou os 2 primeiros jogos, né, do Campeonato Carioca, quando o Vasco estava ali com um time alternativo. O goleiro foi o House, ele não comprometeu, fez atuações seguras, e agora vai ter o seu grande teste aí nessa partida duríssima contra o Botafogo. Além desses 3 goleiros, o Vasco também não vai contar com o meia Jair, que foi uma das principais contratações do Vasco para a temporada. Ele não jogou contra o Fluminense por conta de um probleminha muscular, mas já estava recuperado para enfrentar o Botafogo. Porém, não vai poder enfrentar o Botafogo por conta dessa questão do regulamento. Então é isso, né, meu amigo? Cheio de desfalque o Vasco amanhã, mas precisa muito dessa vitória contra o Fogão. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de Germancano. Mas por que, Juninho? Por que você vai falar de Germancano? Germancano é passado, a gente não quer saber de Germancano. Porém, Germancano voltou a ser assunto no Vasco da Gama, e não por conta dos 2 gols que ele marcou no último domingo contra a gente. Germancano está cobrando na justiça R$878 mil do Vasco. Segundo os advogados do argentino, o Cano tem direito a receber R$878 mil de FGTS não pago nos seus 2 anos de Vasco da Gama em São Januário. A nova SAF, que comanda o Vasco, também responde na ação como parte envolvida. Ao calcular esse valor, o jogador pede a incidência do FGTS sobre valores recebidos por fora, no caso ali de luvas e bichos, por metas alcançadas. Que meta que o Germancano alcançou, hein? Foi rebaixado e não conseguiu subir o time. Que meta que esse cara alcançou? Mas enfim, os advogados do Cano reforçam que nos últimos 24 meses em que vestiu a camisa do Vasco, de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, nenhuma parcela do FGTS foi depositada, e o caso está na 45ª Vara de Trabalho do Rio de Janeiro. Enfim, a gente sabe que, infelizmente, o Vasco, antes de virar SAF, né, não honrava os seus compromissos, realmente não pagava FGTS, sempre atrasava, etc e tal. E problemas como esse, né, do Germancano, ainda vão aparecer. Provavelmente, o Germancano vai ter que entrar lá no RCE, que é o acordo, né, que o Vasco aderiu quando virou SAF, e aí vai para a fila, filho. Vai para o final da fila e vai receber aí de acordo com a fila, né, que o Vasco paga direto ali ao RCE, e esses valores são repassados aos credores. Enfim, mas fique aí registrado, né, mais uma de Germancano. Bom, vamos falar agora aqui de Manu Capasso. Será que hoje Capasso é anunciado como reforço do Vasco? Jogador que está no Rio de Janeiro desde domingo, mas que ainda não foi anunciado pelo Gigante da Colina. A informação é a seguinte: o zagueiro Manu Capasso já realizou todos os exames e já iniciou, inclusive, os treinamentos, né, no Vasco da Gama. O Vasco está preparando o anúncio oficial do argentino, que sim, deve acontecer no dia de hoje. O jogador já realizou exames, já está até treinando lá no CT Moacir Barbosa, e esse anúncio deve acontecer em breve. Para encerrar aqui esse vídeo, a gente fala sobre Lelê, porque o Vasco aceitou, né, pagar R$500 mil
pelo empréstimo de Lelê e o jogador deve chegar ao Gigante da Colina ao final do campeonato estadual. O Vasco, como sempre, quer pagar parceladinho, o Itaboraí Profut quer receber à vista ou parcelado no máximo em 2 vezes. Mas Lelê deve ser jogador do Vasco aí, artilheiro do Campeonato Carioca, deve vir para o Vasco após o estadual. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!